Senhoras e senhores, meu muito bom dia. Estou aqui mais uma vez no programa De Frente com Manuel Modesto, diretamente dos estúdios da TV CDN. E hoje, como venho fazendo por conta desse período excepcional, desse fator circunstancial, que está acontecendo no mundo todo, o que a gente lamenta muito, principalmente pelo elevado número de pessoas que perderam os seus entes queridos, e por isso mesmo nos solidarizamos a todas as famílias que perderam cada um de seus entes mais preciosos nesta vida, porque a vida, na realidade, a gente só tem uma. Esta é a verdade. Então hoje, mais uma vez, não vou trazer mais uma pessoa para entrevistar, nem por isso vou deixar de apresentar o programa. E hoje vamos falar um pouco de filosofia, de sociologia, talvez antropologia, que são todos eles termos, ou ciências interrelacionadas, e geralmente uma coisa sempre leva a outra quando a gente toca nesses assuntos, Vamos falar da dignidade das pessoas, que é muito importante, e tem um artigo na Constituição de 88, com 77 incisos, que se direcionam justamente para a dignidade do ser humano, a dignidade da pessoa. E isso já foi motivo de muitas discussões filosóficas na Grécia Antiga, por vários filósofos, entre os quais Platão, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, entre tantos outros que realmente tinham na filosofia, buscavam na filosofia explicar a natureza e os seres humanos, Na época, evidentemente, eles tinham a visão deles próprios, tinham os conceitos que eles achavam que eram verdadeiros. Mas se não fosse assim considerados, eu acredito que até hoje não se estudava nem Sócrates, nem Aristóteles, nem Pitágoras, nem Platão, mas são os filósofos que para a humanidade deram uma contribuição que ainda hoje está viva, e isso já passa de mais de 3.000 anos, lá atrás. Então, quer dizer, a importância desses grandes homens e seus pensamentos para a humanidade foram realmente primordiais e salutares para a formação dos alicerces de cada sociedade que existe no planeta Terra. Então, a dignidade do ser humano, foi uma das coisas mais discutidas naquela época. Também as virtudes, Porque as virtudes dos seres humanos sempre foram motivos de discursos e preocupações dos filósofos antigos.
principalmente Aristóteles e Sócrates, em que sempre discutiam em seus ensinamentos os conceitos, interpretações e entendimentos sobre moral, ética, dignidade, conduta humana, entre outros assuntos relacionados à sociedade de sua época. A origem de dignidade, do termo de dignidade, de onde vem? Pois bem, a dignidade, na realidade, de acordo com um breve ensaio, o termo dignidade deriva do latim dignitas, dignitatis, que significa virtude, honra, consideração, cargo e antigo tratamento honorífico, função, honraria, título ou cargo que confere a um indivíduo uma posição graduada, autoridade moral, honestidade, respeitabilidade, decência, decoro, respeito a si mesmo. Ora, na realidade hoje, não é bem assim que é interpretada a condição de dignidade de muitos seres humanos que vivem jogados à sua própria sorte e, na realidade, ninguém respeita a dignidade, a honradez, a ética, o princípio moral de quem quer que seja, porque existem muitas pessoas que buscam olhar mais para dentro de si mesmo, mesmo que tenham condições de dar melhorias de vida à população, de proporcionar, no entretanto, fazem completamente o contrário, e muitos querem ver realmente a questão de dignidade das outras pessoas com um olhar de indiferença, como se na realidade só existisse ele mesmo no mundo para viver. Mas a dignidade, de acordo com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, ela é extensiva a todo e qualquer ser humano, dentro daqueles limites da respeitabilidade, da honradez, de se comportar com princípios éticos, morais e, sobretudo, hoje em dia, na condição de vida de muita gente que vive realmente jogados à própria sorte, não sabem sequer ainda o que é ser uma pessoa alfabetizada, ser uma pessoa com mínimo, com um mínimo de condição de sobrevivência para a própria sustentação, para seu próprio sustento, para a sua própria alimentação, que luta por um naco de pão no café da manhã, por um pouco de feijão no almoço com farinha seca, porque ainda existe isso no mundo atual. Quem duvidar, que ande nos mais distantes recônditos deste país, que vai encontrar, que vai verificar in loco o que estou dizendo nesta ocasião. Porque, minha gente, não é possível que no mundo tão rico onde a gente vive, que no Brasil, de extensão geográfica continental, ainda existam coisas dessa natureza. E a dignidade do indivíduo não está somente na condição de vida dele, não. Está também na respeitabilidade de cada um, Porque realmente todos nós
todo ser humano merece o devido respeito, seja qual for a sua opção de vida, seja qual for a condição de vida em que viva, não é? Então, minha gente, o conceito de dignidade, vou ler aqui para vocês, não é? De uma pessoa, da dignidade humana, vem se desenvolvendo ao longo dos tempos, desde Aristóteles, Platão, Sócrates, entre outros, ao cristianismo, que deu outra conotação à dignidade humana. Tudo isso contribuiu para o entendimento dessa dignidade humana, embora esta não venha sendo aplicada ao longo do desenvolvimento humano e social. Muito pelo contrário, tem sido vilmente desrespeitada, vilipendiada e afrontada pelos donos do poder, que não veem com muito bons olhares a dignidade de cada um, de cada ser humano. E isso não é nada positivo, e isso não é nada bom para a convivência harmoniosa e pacífica de todo ser humano, de toda a humanidade. Que diga-se aí essa pandemia coronavírus que está castigando indistintamente quem é rico, quem é pobre, quem é negro, quem é branco, todo tipo, toda condição de vida, de seja qual for o ser humano. Então, na realidade, o que nós somos para nos afrontarmos contra as outras pessoas, para empinarmos o nariz, andarmos de salto alto, quando na realidade nós não somos absolutamente nada. E por isso mesmo é que a dignidade do ser humano, de qualquer cidadão, de qualquer cidadã, deve sim ser devidamente respeitada por quem quer que seja que esteja no poder de mando, por quem quer que seja que tenha uma melhor condição de vida para dividir com aquelas pessoas mais desassistidas da sorte, né? É claro que na sociedade tem os seus próprios imbróglios, mas isso não impede de que uma determinada, agrupamento ou um determinado agrupamento social não venha a ser um olhar diferenciado, não venha a ser acolhido, não venha a ser acudido por aqueles que podem mais, por aqueles que estão lá em cima, no estamento social, na pirâmide do poder de mando, na pirâmide da economia, porque, na realidade, a base está sendo cada vez mais esquecida. E isso se chama indignidade, não é? Falta de respeito ao ser humano. E é isso que mais acontece e é isso que mais a gente vê no seio da sociedade. E muita gente faz ouvidos de mercador, olha para um lado, parece que anda de aparas, só vê mesmo para a frente e não vê do lado esquerdo, do lado direito, não vê nas costas, que na realidade o único olho que tem é cego, mas também a gente tem que olhar para trás, para frente e dos lados para poder visualizar com todo ou com um olhar diferenciado todo esse conjunto populacional de todo o mundo. Estou falando aqui da humanidade e com especialidade para o nosso país, que está
praticamente enfronhado numa realmente desorganização política e social sem precedentes. E isso realmente não tem sido nada bom, porque muitos não estão compreendendo a situação do Brasil no momento, que realmente as pessoas não podem se anestesiarem, né, se comportarem de forma, né, descerebradas, sem perceber o que vem acontecendo no momento nas instituições deste país, porque da forma que estão mais usando a política do que propriamente se preocupando com essa pandemia que já vai tirando a vida de mais de 28 mil pessoas e a gente já vai com mais de 400 mil pessoas contaminadas. E isso é preocupante. E o Brasil está se tornando o epicentro da epidemia, aliás, já é na América do Sul. Está caminhando para se tornar o epicentro mundial. E isso não é bom para nós que somos brasileiros, para o país e para ninguém. Então, minha gente, sem se descuidar da economia, porque também tem muita gente aí desempregada, muitas micro e pequenas empresas quebrando sem poder honrar com os seus compromissos. Na realidade, tudo isso nos preocupa. Mas eu indagaria a cada um de vocês: como é que realmente a gente poderá resolver essas questões se por acaso essa epidemia avançar cada vez mais, o número de contaminados aumentar com uma velocidade ainda maior, via de consequência o número de mortes também? Então, depois que muita gente morrer, como é que vai se resolver a situação da economia do país, das economias privadas, particulares? Quer dizer, sem vida, ninguém resolve absolutamente nada. Então, a primeira coisa a se lutar é pela vida, sem se descuidar, evidentemente, com as recomendações e as precauções necessárias da economia, do movimento econômico, do mercado financeiro, porque na realidade, nesse regime capitalista em que a gente vive, é assim que a coisa funciona. Mas é aí também que muita gente percebe a falta que faz a força do trabalho que gera o capital. Sem o trabalho, né? Sem o trabalhador, o capital jamais existiria, né? Então, minha gente, um homem sem dignidade é capaz de vencer a inteligência. Será que é capaz? É sim, porque aqui no Brasil está acontecendo justamente isso, né? Pessoas indignas, pessoas que realmente não têm o menor respeito, estão ocupando espaços, tirando os espaços que não mereciam sequer ocupar o cargo de inspetor de quarteirão. É isso que está acontecendo em nosso país. É uma falta de respeito que pessoas indignas, imerecidamente, estejam ocupando altos postos neste país. E também, quer seja até de vereador, prefeito, também existe toda essa calhordice por aí afora. Mas também, minha gente, veja o exemplo do mundo. Em outros países existe uma liderança que está no controle, por exemplo, dessa pandemia. Aqui no Brasil é diferente.
quem está com essa responsabilidade são os governadores de estado e prefeito dos 5.570 municípios. Se houver desvio de verba ou não, isso aí já é outra questão, né? É uma questão de imoralidade de quem está à frente dos poderes constituídos. E isso, no momento desse, é uma vergonha reprovável para quem agir dessa forma com a coisa pública no combate a esse vírus que vem realmente dizimando a vida de muitas pessoas. E só sabe o que é perder um ente querido quem realmente chega a perder. Tenho dito isso repetidas vezes e não vou parar de dizer, porque é isso que acontece. Perca alguém de sua família que você vai saber realmente como é sentir a dor de perder alguém do seu próprio eito, uma parte de si, de seu coração. Então, minha gente, é isso. Por isso mesmo, minha gente, em muitos casos, não busque se importar somente com você mesmo. Busque se importar com outras pessoas. Busque ver as outras pessoas com outro olhar, mesmo que elas discordem de você, porque ninguém é obrigado a concordar com quem quer que seja, por mais errado que a pessoa esteja. Às vezes a gente busca mostrar a realidade da vida, a realidade como realmente ela é. Agora, quem está tendo a sua própria visão, o seu próprio conceito de tudo que está acontecendo, que continue vendo enviesadamente como bem quiser e entender, porque a gente tem que respeitar de certa forma, por mais absurda que seja a opinião de cada um, né? A opção de vida, né? O modo de viver de cada ser humano. Mas o que eu tenho a dizer ainda também é que ninguém é dono da verdade. Verdade absoluta não existe. Veja vocês quantas coisas se tinha um conceito, por exemplo, há milhares de anos passados, né? Muitos conceitos que se pensava de uma forma e com o avançar da humanidade, né? Com respeito à dignidade de cada ser humano que vem avançando, apesar de não termos chegado ainda ao ideal buscado ou almejado. Mesmo assim, né? Essas verdades que antes eram absolutas, hoje realmente elas são tidas como completamente diferentes. A visão que se tem daquilo que antes era verdadeiro, que era imutável, hoje o conceito, a visão que se tem é completamente diferente. Tem aí uns amalucados dizendo que a Terra é plana. Não sei em que mundo paralelo eles foram buscar essa teoria, mas não passam de uns imbecis, de uns idiotas, porque realmente isso, cientificamente e na lógica da matemática, da física, ou seja lá que ciência venha a ser, isso aí jamais existe, jamais é possível. Até na Grécia Antiga, os filósofos já descobriram que a Terra era redonda. E tem uns imbecis que agora estão dizendo que ela é plana. Será que pode um negócio desse? Ora, minha gente, que é isso? Quer dizer que querem tornar uma comprovação científica verdadeira. Quer dizer que querem mudar isso e dizer que é mentira? Ora, vamos deixar de ser idiotas e imbecis, né? É isso, esse é o recado que eu mando para esses idiotas e imbecis terraplanistas, porque na realidade não passam disso mesmo, né?
Toda verdade, para finalizar, como vinha dizendo, filosoficamente, toda verdade, né, tem um fundo de relatividade. Até aquilo que a gente diz em determinado momento, que a gente imagina ser verdadeiro, né, pode ser diferente no outro momento. Vai depender da visão, né, da compreensão que a gente vai tendo, vai evoluindo ou involuindo para chegar às nossas próprias conclusões. Mas que cada um, né, tenha a sua própria verdade, tenha a sua própria opinião, cada um procure se valorizar a si mesmo, né, antes mesmo de vir a valorizar outras pessoas que às vezes sequer merece um bate-palmas seu, que sequer merece uma continência sua, porque na realidade, minha gente, primeiramente a gente tem que olhar para nós mesmos, para os nossos, para aqueles que estão perto da gente, porque quando acontece alguma coisa, são os primeiros a chegarem diante de nós. Então, essa realidade, essa verdade, isto aí não pode mudar de jeito nenhum, porque é assim que naturalmente acontece. Quando você se sente isolado e abandonado, não é fulano de tal que está lá na caixa prego não sei de onde, que vai lhe acudir, não, senhor, mas sim aquela pessoa bem próxima de você, que tem sempre um olhar voltado para você, independentemente de sua idade. Então, minha gente, era isso que tinha a dizer no programa de hoje, filosofando um pouco, né, de frente com Manuel Modesto. E depois que tudo se normalizar, a gente volta às entrevistas habituais, né? E peço a cada um de vocês que estão me seguindo na programação da TV CDN, né, que me sigam também no site Circuito Direto News, no meu canal CDN do YouTube, no outro canal Exlege Advocacia, o canal do direito que criei especialmente para a estudantada de direito, professores, juízes de direito, se quiserem verificar, dar uma olhada, né? Magistrados de um modo geral, Ministério Público também, integrantes, se quiserem dar uma olhada, deem também, que essa pessoa humilde agradece. E também para quaisquer pessoas, né, que tenham algum interesse no mundo das ciências jurídicas e sociais, né? Peço também que me siga diariamente numa live ao vivo na minha página do Instagram, também no meu Twitter, na página do LinkedIn, que também estou lá, né? Eu me inscrevi também numa página denominada de Twitch, não sei se é esse realmente o termo, mas pelo visto é mais voltada para jogos de videogames. Mas tudo bem, o que é meio de comunicação internetário, eu estou procurando fazer uma certa conexão, uma certa ligação, porque todas essas redes e plataformas estão aí disponíveis na internet. A gente não pode fazer uso, né, extrapolando além do que se deve, mas dentro dos limites estabelecidos, a gente está cumprindo a lei. Às vezes até sou bloqueado pelo Facebook, não sei por qual razão, quando na realidade o Facebook deveria estar preocupado com tantas fake news que ainda são postadas diuturnamente e ninguém toma as devidas providências. Quanto a uma fala como esta que estou
buscando, através da filosofia, fazer a demonstração de algo importante para a convivência humana e social, posso até vir a ser bloqueado, mas espero que não, né? Então, um bom dia a todos e a todas, e até domingo que vem com mais um programa De Frente com Manuel Modesto, geralmente às 10 horas da manhã. Então, até domingo com o programa De Frente com Manuel Modesto.